Primeiramente, boa noite. Sou Felipe Araújo, Marquês da Folia. Eu tinha conversado com você na outra oportunidade lá no CFZ. Cheguei até a fazer uma comparação, uma pergunta, tentando antecipar alguma coisa da sinopse. Se você ia fazer com o Zico a mesma coisa que a Rosa de Ouro e São Paulo fez com o Justus. Porque você falou muito de reino naquela oportunidade, né? Os reinos do mundo e tal. E você nos oferece, na verdade, uma coisa totalmente diferente. Uma coisa que eu acho que, por mais que a gente está acostumado a ver homenagem no Carnaval, a gente está acostumado a ver homenagem dessa maneira no Carnaval. Não é? A tradição levou o Silvio Santos para Sapucaí, a história do Silvio Santos para Sapucaí. Outras escolas, muitas, levaram, né, grandes personalidades contando a história. Né? Roberto Carlos vai contar a história dele. E você traz o Zico de uma forma totalmente diferente. Fala um pouquinho dessa inspiração que você teve, de como conduzir, o que você pensou para fazer dessa forma diferente o Carnaval. Então, assim, tudo começou quando eu pensei de fazer uma coisa diferente de tudo aquilo que as escolas que falaram de futebol levaram para a avenida. Eu queria ter a possibilidade de criar um universo diferente que possibilitasse a escola ter uma plástica rica, uma vestimenta luxuosa, que é já uma coisa marcante dos carnavais da Imperatriz. E aí, quando eu me atentei de que o Zico tinha nome de rei, Arthur, foi daí que nasceu a inspiração para criar uma fábula em cima disso. E aí nós começamos a viajar em cima de uma grande história envolvendo a Imperatriz, a figura da Imperatriz, né, como ponto, como eixo desse carnaval. E acho que só a Imperatriz, como escola, poderia fazer isso, né, porque tem essa representante nobre. E aí a gente começa essa história falando justamente disso, né? Ela chega ao país do futebol, ela resolve visitar esse país, e quando ela chega nesse país ela se encanta com as histórias que envolvem diversos reis, né, que marcaram a história desse país do futebol. Até que ela se apaixona pela história de Arthur X. E aí a gente começa, porque nós precisávamos desse fio condutor. Então ela passeia por essas histórias, e aí os moradores desse país que começam a contar e levar essa imperatriz a conhecer o grande rei. E quando ela se depara, quando acontece o encontro da corte de Ramos, né, com o reinado de Arthur X, o Galinho de Ouro, ela resolve convocar todo o seu reino, pede para que eles vistam a melhor roupa, talvez arlindo, talvez rosa, para a grande festa de aniversário do rei que ela promove em sua corte, a corte da imperatriz. E é lógico que detalhes da carreira, vitórias, troféus, títulos importantes, momentos marcantes da carreira vão estar distribuídos ao longo dos setores de uma forma mais expressiva, plasticamente. Mas acho que foi uma proposta e um caminho de se falar do Zico de uma forma poética, vamos dizer assim. Você vê que o texto ele te desperta uma curiosidade, não é uma coisa cansativa. Você não tem ali o futebol pelo futebol, você não tem o Flamengo de uma forma agressiva citado o tempo inteiro, como forma apelativa, porque a gente sabe que o Flamengo tem uma torcida gigantesca e que pode estar até presente no desfile por conta do Zico. A gente não quis se prender a isso. A minha preocupação era que as pessoas pudessem ler a sinopse, e entrarem dentro dessa viagem, poder enxergar o Zico dentro dessa fábula e, ao mesmo tempo, a comunidade ficar feliz de saber que vai estar bem vestida, que vai ter um carnaval lindo. Porque quando você fala futebol misturado com carnaval, as pessoas têm medo, porque sabe que plasticamente, em termos de figurino, acaba não tendo muito caminho para roupas bonitas, pelas experiências com as outras escolas que levaram o futebol para a avenida. E eu não quero que o povo de Ramos use meião, short, camiseta, sabe? E claro que em algum momento isso vai aparecer, porque a gente está falando de um jogador de futebol, mas muito pouco. Eu acho um coadjuvante. O futebol é o pano de fundo.
E Caê, e qual foi a participação do Zico e da família do Zico, né, e outros, o Flamengo e outros lugares onde ele participou, teve história, no desenvolvimento da sinopse e no desenvolvimento do enredo que está sendo desenvolvido já o Carnaval da Imperatriz? Total participação e apoio de todos eles, Zico, toda a sua família, todos os amigos que acompanharam a carreira do Zico, ex-jogadores. Visitei o Clube do Flamengo, as pessoas me receberam muito bem, um prazer danado de contar a história do Zico, cada um contando de uma forma diferente, cada um tendo o prazer de lembrar de detalhes que pudessem enriquecer o desfile, porque a minha pergunta é sempre: o que te emociona quando você fala do Zico? Ou o que você acha que dentro dessa homenagem não pode faltar? E aí as pessoas não param de falar, porque é muita história, né? E cada um tem o seu olhar diferente para a homenagem. Uns acham que o Mundial de 81 é um momento importante, tanto para o Flamengo quanto para a carreira do Zico. Os outros pedem para que eu não esqueça do Dida, que é o grande ídolo do Zico. Enfim, então assim, poder peneirar e tirar o que eu vou levar para a Avenida dentro de tanta história, que é o desafio. Porque da mesma forma que as pessoas vão se emocionar quando vê o Zico ou relembrar histórias, eu sei que eu vou ter muito flamenguista lá que também vai querer ver o momento do Flamengo. E eu não quero que o momento do Flamengo seja um momento que todo mundo já sabe, o uniforme, a camisa, as bandeiras. Não, eu quero o urubu, eu quero que seja muito mais do que isso. O enredo ele tem um aspecto mais nobre, né? Então vamos valorizar ainda mais essa nobreza rubro-negra no desfile, que vai ter num momento sublime, né? Então, muitas surpresas vão estar espalhadas ao longo do desfile. Eu estou muito contente de ver que o enredo ganha força a cada dia, de que torcedores ligam, que as pessoas querem procurar a escola para poder desfilar, que o Zico está aberto aí a qualquer tipo de dúvida. Eu falo com o Zico direto, eu ligo para ele, falo com ele na hora que eu preciso, não tem essa frescura, essa vaidade de não atender. Isso não tem isso com o Zico me atende a hora que eu ligo, sabe? Me responde o e-mail na hora que eu mando, quando não é ele, é o filho. Então essa ligação é muito boa, porque eu não fico preocupado com o que ele vai achar. Pelo contrário, ele me deu tanta liberdade que a gente teve a felicidade de poder construir um carnaval em cima dessas histórias que nós ouvimos, mas sem a exigência de patrocinador, sem o empecilho de um ou de outro. Então, por isso que foi possível criar essa fábula em cima da história desse rei. Perfeito, cara. E hoje também a Imperatriz ela vende um enredo sobre o estado do Pará, né? É uma coisa que você não pode tocar, não pode encostar, você pode visitar, né? E aí você traz agora o Enredo Vivo, que inclusive estava aqui com a gente até há pouco, está presente, como você falou, é um cara que responde a todas as perguntas, é um cara atuante, né? Ele vem, deixa tudo aberto para você poder pesquisar. Então, assim, como que é ter esse enredo vivo, tratar de um enredo vivo que está tão presente no dia a dia, e na memória de tanta gente? Eu já tive a felicidade de poder homenagear a Xuxa, né, na Caprichosos em 2004, que foi uma grande homenagem também à Rainha dos Baixinhos. E poder falar do Zico agora, claro que muito mais maduro, muito mais experiente dentro do carnaval. Eu entendo a importância que ele tem para o Brasil e para o mundo, a história de um homem que conquistou nações, se tornou ídolo da maior torcida do Brasil, é um cara querido em qualquer clube que ele vá, né? As pessoas têm um carinho e respeito pelo Zico, independente da sua bandeira, da sua camisa. Então eu acho que poder ter essa responsabilidade de construir um carnaval em homenagem a um ídolo brasileiro como o Zico não tem preço, né? Eu acho que são ingredientes que são muito fortes para o sucesso. Não tem como dar errado. Eu digo que não existe enredo ruim, existe enredo mal desenvolvido. E graças a Deus eu tenho dado sorte com o meu trabalho, desenvolvendo enredos que na maioria das vezes vão ganhando 10, né, com roteiros de desfile que acabam agradando as pessoas. E acabei citando o Leandro Vieira, que faz parte da minha equipe de criação, que brilhantemente escreveu o texto. Eu acho que o carnaval nunca foi feito sozinho, nenhum carnavalesco trabalha sozinho. E eu tenho prazer em divulgar os artistas que me acompanham, porque eu não faço nada sozinho. É claro que o foco é meu, eu direcionei o carnaval, eu tive
essa ideia de poder criar uma fábula em cima da história desse rei, mas eu dependo do talento de outras pessoas, né? Isso é natural em qualquer segmento artístico, seja num teatro, no cinema, numa novela. E eu tenho esse prazer de poder trabalhar com pessoas e ter a oportunidade de mostrar esses artistas que fazem o carnaval. E quando eu leio o texto, seja no barracão ou como agora eu pude ler para as pessoas da escola, eu estou lendo, mas eu já estou pensando em cada segmento dentro do barracão que vai começar a trabalhar para construir esse carnaval, né? E eu já tenho os desenhos das aulas quase todos prontos, os carros já estou começando a mexer. E daqui a pouco a gente vai estar todo num barracão. Hoje o barracão tem 30 pessoas, daqui a pouco eu estou com 150 trabalhando. Então todo esse processo é muito gratificante quando você sabe que tem um enredo que vai possibilitar a escola a concorrer ao título do carnaval, né? E a gente tem esse carnaval aqui dentro, a gente tem um enredo muito forte e eu tenho certeza que a Imperatriz vai fazer um desfile muito emocionante. Eu acho que o sentimento é esse, é a emoção que vai tomar conta do desfile da Imperatriz. Perfeito. Para fechar, é sobre a participação do Zico no desfile, né? Todo mundo fica com essa curiosidade, né? O Zico vai vir aonde? A gente teve esse ano a experiência da Fafá de Belém vindo na frente, correndo, terminando, fechando o desfile. Você pensa em alguma coisa do tipo, alguma surpresa de repente vai surgir de algum momento, ou algo mais comum, mais... Não, a aparição do Zico ainda é uma surpresa. A gente não tem a definição de onde ele vem. Existem algumas ideias, né, que é o normal, e acredito que isso só vai ser definido lá para frente mesmo. Então vai ficar essa surpresa aí pro dia do desfile, porque ele tanto pode vir na frente, como no meio, como no final, mas isso aí é surpresa. Tá, muito obrigado. Valeu. Falou. Deixa ela falar com o seu Luiz. Um abraço, gente.